O que significa então o glaucoma? Por que essa grande preocupação com a doença do glaucoma? O glaucoma é uma doença onde geralmente devemos ter uma tríade para fazer o diagnóstico definitivo, que é pressão alta do olho, alteração no nervo óptico e alteração do campo visual. Em primeiro lugar, o que é pressão alta do olho? Em todo o nosso organismo nós temos água, nós sabemos que 60% a 70% do nosso organismo é água. Toda a água que nós ingerimos, toda essa água que nós temos no nosso organismo, ela circula por todo o nosso corpo e essa água entra e sai do olho. Quando essa água acumula muito, ou porque entra muita água dentro do olho, ou porque sai pouca água, ela acumula dentro do nosso globo ocular, aumentando a pressão ocular. A pressão alta do olho, dentro do nosso olho, nós temos o nervo óptico, que é quem comanda a nossa visão. O nervo óptico pega os estímulos visuais que nós recebemos da imagem que nós estamos olhando, e o nervo óptico emite para o cérebro a informação de visão. E quem interpreta a nossa visão é a área do nosso cérebro responsável pela visão. Então não basta ter um olho perfeito, um olho bonito e o nervo óptico não estar funcionando. Não vai a mensagem para o cérebro e a gente não enxerga, a gente é cego. Claro que a cegueira não necessariamente é só por alteração do nervo óptico, existem cegueiras por alteração na córnea, que é a parte externa do olho, cegueiras por catarata, existem cegueiras por lesão na retina, mas o glaucoma basicamente é uma alteração de aumento da pressão ocular, alteração nesse nervo óptico que é formado de fibras e alteração no campo de visão. O que significa o campo visual? O campo visual é toda a visão que nós temos periférica da nossa visão. Então, onde o nervo óptico é lesado, devido ao aumento da pressão ocular, o nosso campo de visão também é lesado. Então, o que significa esse nervo óptico numa linguagem mais simples para vocês entenderem? A nossa imagem, a imagem que a gente vê, ela é transmitida ao olho, do olho para o cérebro através desse nervo óptico. Esse nervo funciona como se fosse um cabo elétrico que contém cerca de milhões de fios que levam a mensagem visual, tanto visual lateral ou periférica, ou também a visão central, é levada para o cérebro através do nervo óptico. O que acontece com o aumento da pressão ocular? O que acontece com o glaucoma? Ele destrói gradativamente esses fios elétricos, causando os pontos cegos na nossa área de visão. O glaucoma, ele pode não provocar dor e os portadores dessa doença só percebem a existência do glaucoma quando os danos são graves e irreversíveis. Então, isso significa que quando você percebe que você está perdendo visão, já não tem mais o que fazer. Então, é super importante que o glaucoma ele seja procurado pelo oftalmologista. A gente tem que olhar o olho do nosso paciente pesquisando algumas alterações em nervo óptico. Por isso a importância de um bom exame de fundo de olho, a maioria das vezes com dilatação de pupila, onde facilita muito o nosso exame de fundo de olho, o nosso exame das fibras do nervo óptico, o nosso exame do nervo óptico como um todo e a parte periférica do nervo óptico, onde o nervo óptico emite suas fibras. E depois de uma boa avaliação, o importante também é saber a história genética desse paciente, a história familiar, se esse paciente tem alguém na família com glaucoma, se tem descendência africana, se tem diabetes, hipertensão arterial, problemas reumáticos, que tudo está relacionado com glaucoma. Mas uma coisa muito importante também é que quem tem história de glaucoma na família, toda a família deve fazer essa pesquisa. Por quê? Porque o glaucoma, a maioria das vezes, é genético. E se tem alguém na família com glaucoma, existe uma grande chance de pessoas da mesma família desenvolver a doença. Por isso, eu tenho uma avó que tem glaucoma, mas eu nunca consultei com 30 anos de idade. Já está 30 anos atrasado. Mas o meu pai tem glaucoma, usa o colírio sempre, eu nunca consultei. Já está com 30 ou 40, nunca consultou, sabendo que tem alguém na família com glaucoma, é um erro gravíssimo. Porque o glaucoma ele não dá sintomas, ele é uma doença silenciosa.
O glaucoma também pode ser secundário a trauma, secundário à cirurgia de catarata. O glaucoma pode estar associado a pessoas que têm diabetes, a pessoas que têm reumatismo. É muito associado com o glaucoma. E qual o tratamento para o glaucoma? O tratamento basicamente é com colírios, quando ele é pego no início, quando o glaucoma é feito o diagnóstico de um glaucoma já avançado, isso quando existe uma perda de campo visual, uma alteração grande de nervo óptico, a pressão está alta, às vezes somente com cirurgia. E muitas vezes a primeira cirurgia não tem sucesso, você tem que colocar uma válvula. Hoje existem medicamentos novos e cirurgias avançadíssimas em relação ao glaucoma. Mas sempre, no momento que o paciente chega para a cirurgia, é porque muito do seu campo visual já foi afetado. Claro que o glaucoma familiar, o glaucoma hereditário, ele é muito silencioso. O glaucoma agudo, geralmente é para um processo inflamatório no olho, geralmente em pessoas diabéticas, em pessoas com reumatismo, em pessoas que tiveram um trauma no olho há anos atrás e que depois desenvolve glaucoma. Aí a pessoa chega com dor no consultório e com pressão do olho de 40, 50. A pressão do nosso olho normal varia de 9 em criança até 17, 18, 19, 20 ainda é considerado normal para alguns casos, 21, 22, 23 ainda é considerado normal em alguns casos, onde a córnea é espessa. Então, cada paciente deve ser avaliado separadamente. E outra coisa importante, nunca se faz diagnóstico de glaucoma numa única medida de pressão no consultório. Então, se você for no consultório e a pressão do seu olho está alta, não se começa a tratar glaucoma sem fazer uma pesquisa detalhada se você tem ou não glaucoma. Fazendo campo visual, fazendo curva tensional diária, fazendo OCT, que é um exame de tomografia de coerência óptica para avaliar bem as fibras do nervo óptico, para avaliar bem a camada retiniana se está sendo afetada. Então, o diagnóstico de glaucoma é um diagnóstico que deve ser feito bastante investigação, deve ser feito basicamente uma gonioscopia, que é o exame que é feito no consultório, com anestésico e uma lente no olho do paciente para avaliar o ângulo desse glaucoma. O que acontece no glaucoma? Dentro do nosso olho, como eu tinha explicado no início, a água tem que entrar e sair. Quando essa água acumula, a pressão do olho aumenta. Então, essa água do nosso olho, ela sai por uma rede trabecular dentro do nosso olho, como se fosse uma rede de pesca. E por algum motivo, a água que tem que sair por aquela rede não sai, ou porque a rede está trancada, ou por algum processo que está inflamatório na rede, não deixando essa água sair, estão diminuindo o escoamento do humor aquoso, do líquido de dentro do nosso olho, e isso tudo faz com que retenha essa água no nosso olho e aumente a pressão ocular. Então, é onde nós temos que agir aí, com colírios que aumentam o escoamento ou que diminuem a entrada de líquido no nosso olho. Bem, eu acho que o que mais tem que ficar nessa aula sobre glaucoma é: toda pessoa que consulta deve medir a pressão do olho, toda pessoa, geralmente criança até 7, 8 ou 9 anos, a gente não mede quando não tem história familiar e não tem sinais nem sintomas, mas acima de 8 ou 10 anos, todas as pessoas devem medir a pressão ocular. Pessoas que têm história de glaucoma na família devem fazer a medida da pressão ocular pelo menos uma vez por ano. Quem se trata para glaucoma deve manter o colírio conforme indicação do seu médico. Não ache que se a pressão do olho baixou, se você parar com o colírio, a pressão do olho vai continuar baixa? Não. A pressão do seu olho só baixou, só está baixa, só está normal quando você vai fazer a sua consulta de rotina, porque o colírio está fazendo efeito. Outra coisa muito importante em relação ao glaucoma, as consultas com o oftalmologista devem ser periódicas, porque aquele colírio que você está usando para baixar a pressão, às vezes ele acaba acontecendo resistência ao medicamento, ao colírio tópico. E esse colírio para de fazer efeito. Aí o seu oftalmologista precisa lhe avaliar e trocar o medicamento por um outro que vá fazer efeito, porque esse deixou de fazer. Então, o tratamento do glaucoma é crônico, é para o resto da vida. Ninguém pode chegar no consultório e dizer: eu tive glaucoma uma vez e passou.
Única pessoa que pode dizer, eu tive uma vez pressão alta do olho e melhorou, é quando ela teve um processo de uveiite, de inflamação no olho, de trauma no olho, ou pós-cirúrgico, onde a pressão do olho ficou alta. Mas glaucoma, basicamente, é tratado cronicamente, você tem que usar o colírio sempre, a avaliação oftalmológica, dependendo de cada caso, às vezes tem que medir a pressão a cada 60 dias, a cada 90 dias, às vezes tem que medir a pressão arterial no início do tratamento de 15 em 15 dias, até se estabelecer qual o colírio mais adequado para baixar a pressão ocular. Geralmente nós começamos com uma monoterapia, que é um colírio só, se necessário faz uma associação de 2 colírios, se necessário 3 colírios, e chegando a um ponto onde a pressão do olho não se consegue manter baixa ou nos níveis normais, que a pessoa tem que ser submetida à cirurgia do glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença que existe, é assustadora a última pesquisa que a cada 100 pessoas, 4 têm glaucoma. Veja bem, a cada 100 pessoas, 4 têm glaucoma. Então, o médico que atende 200 pessoas numa semana, ou 300 pessoas numa semana, ela tem 8 a 12 pessoas com glaucoma, então a avaliação tem que ser feita. O paciente, infelizmente, não se queixa que está com a pressão do olho alta, o paciente não se queixa que está perdendo a visão, então, por isso, o glaucoma deve ser avaliado no exame de rotina, que significa medida da pressão do olho, que é feita no consultório do oftalmologista. Nenhuma outra especialidade mede a pressão ocular. E me pergunto, a pressão do olho está relacionada com pressão arterial? Até uns 15 anos atrás nós diríamos que não. Hoje se sabe que as pessoas que têm hipertensão arterial têm uma grande chance de ter glaucoma. Outro dado muito importante, que até os 40 anos o índice de desenvolver glaucoma é baixo. De 40 a 50 anos aumenta muito a chance de ter glaucoma. Acima de 60 anos também. Pessoas com 70 anos que não fizeram cirurgia de catarata podem ter glaucoma também devido a ter catarata e não ter operado ainda. Então, a avaliação oftalmológica deve ser completa. O seu oftalmologista deve olhar para o seu nervo óptico pensando em glaucoma. E quem tem história familiar deve procurar um oftalmologista, contar da história familiar de glaucoma e manter um acompanhamento para evitar que essa doença se instale. Um bom dia a todos.